Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Dê-me algo para comer e eu curarei seu filho. O milionário não acreditou até que o impossível aconteceu ali mesmo. Nova York, um inverno rigoroso, um silêncio sufocante. Um vento frio soprava entre os arranha-céus de Manhattan, fazendo a neve dançar em espirais acentuadas. As calçadas do Upper East Side, geralmente movimentadas por saltos apressados e porteiros enluvados, estavam estranhamente silenciosas naquela manhã. A cidade parecia prender a respiração sob um espesso manto branco. Tudo estava congelado, como se suspenso entre dois mundos. Em frente a um caminho ladeado por árvores nuas e arbustos congelados, um homem estava imóvel, único ponto preto num cenário imaculado. Seu casaco remendado esvoaçava em torno de suas pernas finas. Seu boné rasgado revelava mechas grisalhas grudadas ao couro cabeludo pela umidade. Suas botas tinham buracos, e a neve derretida penetrou em suas meias encharcadas. Mas ele não tremia. Ele olhou fixamente para a fachada de uma mansão de 3 andares, um imponente edifício de calcário, encimado por varandas trabalhadas e grandes janelas escuras. Atrás do vidro, a riqueza estava dormindo, aquecido, alimentado, ignorante. O nome do homem era Caleb Rivers. À primeira vista, ele era apenas mais um vagabundo numa cidade que esmaga almas silenciosas. Mas naquele dia, Caleb não estendeu a mão. Não estava olhando para o chão. Estava observando com uma intensidade quase mística o coração de uma fortaleza de opulência. Pois Caleb não viera em busca de um teto sobre a cabeça nem de um quarto. Ele não estava ali para sobreviver. Estava ali para realizar algo. Algo maior do que ele mesmo. Algo que nem mesmo os mais poderosos conseguiriam realizar. Esperança nua, a verdadeira. No último andar da casa, Ethan Callahan, uma figura atlética em um terno de 3 peças, tomava um expresso em frente a uma tela exibindo o índice Nasdaq. Seu escritório, tão amplo quanto um loft, tinha vista para a cidade. Paredes de vidro, prateleiras de madeira escura, obras de arte contemporâneas. Tudo exalava sucesso. Ou melhor, conquista. Aos 47 anos, Ethan era a personificação do homem que se fez sozinho. Órfão aos 13, com 2 empregos aos 16, comerciante aos 23, bilionário antes dos 35. Ele havia se tornado um dos investidores mais temidos de Wall Street. Sua assinatura poderia derrubar impérios, sua palavra era suficiente para mover milhões. Mas durante 8 meses, tudo isso perdeu o brilho. Numa ala isolada da mansão, seu único filho, Aiden Callahan, de 9 anos, morria em silêncio. Começou com febre alta, depois perda de equilíbrio. Os médicos falaram em um vírus neurológico. Depois surgiram teorias: inflamação cerebral, autoimunidade rara, degeneração inexplicável. Os maiores nomes da medicina vieram de Genebra, Tóquio, Tel Aviv. Nenhum deles conseguiu fazer um diagnóstico claro. Aiden não falou mais nada. Ele não se moveu mais. Ficou olhando para o teto sem vê-lo, como se estivesse preso em um mundo invisível. Seu corpo estava vivo, mas sua mente parecia tê-lo abandonado. Ethan tentou de tudo. Clínicas particulares, hipnose, rituais de cura africanos, terapias experimentais na Suíça. Nada. E todas as noites, na privacidade do seu escritório, ele olhava para a foto do seu filho sorridente, aquela luz que já não existia, e sussurrava: diga-me o que fazer, vou dar o meu melhor. Tudo. O que ele ainda não sabia era que, além das câmeras de vigilância e grades de segurança, alguém ouviu esta oração. Um homem que veio sem mala, sem promessas, mas com algo que nem as orações ousam esperar. Naquela manhã, a pálida luz invernal deslizava pelas janelas da mansão, pintando sombras frias no piso de parquete encerado. Na cozinha principal, a governanta senhora Ellison, uma mulher rígida com um coque impecável, calçou as luvas para tirar o lixo, como fazia todos os dias no mesmo horário há 11 anos. Mas ela mal havia aberto a porta de serviço quando de repente deu um passo para trás, soltando um grito curto, quase nervoso. E Sr. Callahan? Sua voz ecoou pelo corredor como um alarme. E tem um homem, um mendigo. Ele diz que quer te ver. Do seu escritório no andar de cima, Ethan Callahan suspirou, incomodado com a interrupção em sua rotina meticulosa. Desceu lentamente a escada de mármore, com passos confiantes, mas já irritados, ajeitando as mangas da camisa Ralph Lauren. No corredor, a cena era surreal. Um homem em trapos parado no frio segurou o chapéu no peito, cabeça baixa, mas olhar levantado, um olhar calmo e inabalável, quase pacífico demais para o palco. Ethan parou a poucos metros de distância. Estreitou os olhos, perplexo.
O contraste entre seu terno preto sob medida e as roupas imundas do visitante acentuava a estranheza do momento. O homem levantou lentamente a cabeça. Seus traços eram marcados pelos anos e pela rua, mas seus olhos, de um cinza penetrante, brilhavam com uma luz estranha. Não de um lunático ou de um viciado em drogas. Não, era outra coisa. Algo silencioso mas velho. Então, com uma voz rouca, mas calma, Caleb Rivers falou palavras que congelaram o tempo. Dê-me algo para comer, e eu curarei seu filho. Um silêncio glacial caiu. A senhora Ellison deu um passo para trás, cobrindo a boca com a mão. Ethan soltou uma risada seca, nervosa, quase amarga. Você está louco. Meu filho foi atendido pelos melhores neurologistas do país. Especialistas. Ele deu um passo mais perto. Você realmente acha que uma tigela de sopa lhe dá o direito de me dizer que você tem algo que nem a medicina sabe? Mas Caleb não se encolheu. Não levantou a voz. Não se defendeu. Simplesmente sustentou o olhar de Ethan, sem piscar, sem abaixar a cabeça. O que seu filho tem, não pode ser curado com máquinas. Nem com dinheiro. Havia uma certeza perturbadora em sua voz. Nua, impossível de ignorar com uma onda de ceticismo. Sem superioridade, sem exigência desesperada, simplesmente uma verdade dita em voz baixa. E então, algo quebrou no ar. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Uma velha lembrança ressurgiu. A de sua avó, numa pequena sala de estar no Brooklyn, dizendo-lhe que há coisas que nem Wall Street pode comprar. Ele havia esquecido. Enterrado. Ele abriu a boca para ordenar que a segurança o retirasse. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, uma pequena voz interior que ele pensava ter desaparecido, sussurrou no silêncio. E se aquele olhar dissesse a verdade? E se esse homem, por algum motivo que não conseguia explicar, era exatamente o que seu filho esperava? Depois de um longo momento, Ethan se endireitou e com uma voz dura, mas preocupada, disse à governanta. Dê a ele uma refeição quente. De verdade. E fique de olho nele. Não deixe que ele se mexa. Ele olhou para Caleb por mais alguns segundos. Mas se você jogar um jogo, saiba que eu destruo homens todos os dias antes do café da manhã. Caleb inclinou a cabeça levemente. Não é a mim que você deve temer, Sr. Callahan. E num silêncio pesado, ele seguiu a governanta em direção à cozinha. Na grande cozinha da mansão Callahan, o calor contrastava brutalmente com a nevasca uivando lá fora. O mármore claro do chão cintilava sob a luz suave dos modernos lustres pendentes. E o cheiro de pão quentinho se misturava ao aroma sutil de tomilho e louro que flutuavam na sopa. Sentado sozinho à mesa, Caleb Rivers comia devagar, quase religiosamente. À sua frente, um prato cuidadosamente preparado. Pão artesanal ainda quente, uma sopa de legumes assada no fogo, uma pequena tigela de maçãs com mel e canela, uma garrafa de água com limão. Ele não falou, não olhou para ninguém. Cada mordida era um gesto preciso e medido. Como um rito ele mastigava lentamente, com as pálpebras fechadas às vezes, como se estivesse saboreando mais do que apenas comida, como se estivesse se alimentando de um acorde antigo. A poucos passos de distância, Sra. Ellison, ereta como uma tábua, observava-o com uma mistura de incompreensão e medo. Ela não ousava desviar o olhar, e ainda assim, sentia que à sua frente não era só um homem, era algo mais. Quando Caleb terminou, enxugou calmamente as mãos no guardanapo de pano. Olhou para a governanta e levantou-se em silêncio. Ele olhou profundamente nos olhos da Sra. Ellison e disse em voz baixa, mas firme. Estou pronto. No corredor, Ethan Callahan ficou ali com o maxilar cerrado e os braços cruzados. Seu olhar pousou brevemente em Caleb quando viu se aproximar, escoltado pela governanta, mas não disse nada. Apenas assentiu brevemente antes de se virar. Juntos, eles subiram a escada em espiral forrada com um tapete vermelho escuro. Em cada degrau, o coração de Ethan estava batendo mais rápido. Ele gostaria de acreditar que era apenas um ato de desespero. Um último capricho nascido do cansaço e da tristeza. Mas uma parte enterrada dele, a parte infantil que acreditava em milagres, em contos de fadas, em coisas impossíveis, estava lentamente despertando. Ele não tinha mais nada a perder. No andar de cima, o silêncio era palpável. Uma porta branca com molduras elegantes erguia-se no final do corredor. Ethan a abriu delicadamente. O quarto de Aiden era banhado por uma luz suave, filtrada por cortinas creme. Nas paredes, desenhos de animais selvagens e uma estante repleta de livros de aventura ainda traziam a marca de um menino cheio de vida. Mas na cama médica, no centro da sala, Aiden Callahan jazia como uma estátua de cera. Olhos abertos, mas ausentes. Respiração lenta e constante.
Corpo pequeno coberto por um cobertor de lã azul. 8 meses de silêncio. 8 meses de nada. Caleb aproximou-se lentamente com a delicadeza de um homem entrando num santuário. Puxou uma cadeira para perto da cama, sentou-se em silêncio e tirou do bolso interno do casaco uma pequena bolsa de couro marrom, desgastada pelo tempo. Suas mãos enrugadas, enegrecidas pelo frio, abriram-na cuidadosamente. Ele puxou um pó muito fino de cor âmbar, que ele esfregou lentamente entre os dedos. Um cheiro estranho, doce e amadeirado espalhou-se pelo ar. Caleb então colocou a mão na testa de Aiden. Seus dedos estavam quentes, apesar do frio lá fora. E ele murmurou. Não é uma oração. Não é uma canção. Palavras. Antigas. Profundas. Como se sussurradas de uma língua esquecida. Cada sílaba parecia flutuar entre as paredes, deslizar sob a pele, roçar nos nervos do silêncio. Ethan, paralisado a poucos passos de distância, não ousava respirar. Ele encarava aquela cena irreal, dividido entre o medo e a fé. Não entendia o que estava acontecendo, mas sua mente estava alerta. Ele sente alguma coisa. Algo vivo. Então, aconteceu algo que ninguém ousava esperar. A respiração de Aiden mudou. Minúsculo. Quase imperceptível. Mas real. Então, lentamente, os dedos do menino se moveram. Um tremor, depois uma leve dobra. Suas pálpebras piscaram uma vez, 2 vezes. E de repente, neste silêncio sagrado, Aiden virou a cabeça. Seu olhar caiu sobre seu pai. Olhos azuis, cheios de vida. Presentes. Ali. E ele disse com voz rouca mas clara. Pai? Ethan se assustou, incapaz de conter a onda de emoção que o invadiu. Ele caiu de joelhos. Seu coração batia tão forte que ele não conseguia mais sentir as lágrimas. Aiden, meu garoto, meu Deus! O menino lentamente estendeu os braços, como se tivesse acabado de retornar de uma longa jornada. Ele chorou. Abraçou o pai. Seu corpo, dormente por meses, estava acordando. Suas pernas se moviam. Suas costas se endireitavam. Ele viveu novamente. Num canto da sala, Caleb levantou-se lentamente, como se estivesse saindo de um sonho. Seu olhar pousou no garoto uma última vez. Ele simplesmente sussurrou, para si mesmo. A alma retorna quando é amada como no primeiro dia. E sem esperar agradecimentos, sem pedir nada, ele foi embora. Assim que a notícia se espalhou, a mansão Callahan se tornou um centro de atividade. Médicos de jaleco branco, especialistas do mundo inteiro, subiram correndo as escadas, examinando, questionando. Na esperança de compreender o milagre que acabará de ocorrer. Seu jargão científico se chocava com as evidências irrefutáveis. Aiden Callahan estava vivo. Lá fora, um enxame de jornalistas e câmeras apontadas para os portões pretos da propriedade gritavam perguntas, tentando capturar cada detalhe. Flashes, microfones, câmeras, a alta sociedade de Nova York estava toda envolvida, cativada por aquele retorno inexplicável à vida. Mas no centro dessa tempestade midiática, uma verdade mais misteriosa emergiu. Caleb Rivers se foi. Não havia sinal de fuga pela porta dos fundos ou pelos túneis de serviço. Nenhum vídeo, nenhuma foto. Mesmo as câmeras de vigilância mais modernas não conseguiram captar nenhum movimento suspeito. Como se ele tivesse desapareceu. Obcecado, Ethan iniciou uma investigação tão grande quanto sua fortuna. Ele mobilizou detetives particulares, agentes federais e jornalistas investigativos. Ofereceu uma recompensa astronômica digna de um magnata. Vasculhou registros públicos, arquivos de abrigos para moradores de rua e bancos de dados de hospitais. Nada. Nem um único documento, nem um nome, nem uma foto. Nenhuma evidência de que Caleb Rivers tenha existido, exceto naquele breve e comovente momento. Mas na mente de Ethan, aquela imagem permaneceu gravada para sempre. Esse olhar cinza calmo e profundo. E estas palavras simples, carregadas de promessas. Dê-me algo para comer, e eu curarei seu filho. Este encontro mudou Ethan Callahan. O empresário implacável que antes fugia de hospitais para evitar o sofrimento de famílias enlutadas, que fazia vista grossa à pobreza e à dor, havia se transformado. Vendeu diversas ações de empresas poluidoras, pondo fim a projetos destrutivos para o meio ambiente. Fundou a Fundação Aiden Hope, uma organização dedicada à pesquisa e ao apoio a crianças com doenças raras e órfãs. Mas, acima de tudo, todas as semanas, ao anoitecer, ele podia ser visto nas ruas de Manhattan, distribuindo sopa quente e pão fresco para aqueles que a cidade havia esquecido. Ele desceu de sua torre de marfim para abraçar a humanidade em toda a sua fragilidade. Meses depois, em um beco esquecido do Bronx, um garotinho corria entre carcaças enferrujadas e grafites coloridos, com uma tigela de plástico quente nas mãos.
Ele se aproximou de uma fogueira improvisada onde um velho, encolhido sob um capuz poído, tremia. Aqui, Senhor, foi meu pai quem lhe enviou. Ele diz que o Senhor lhe devolveu o que nenhum médico conseguiu. O homem ergueu lentamente a cabeça. Seu rosto enrugado se iluminou com um sorriso gentil. Seus olhos brilharam com uma luz intensa, quase sobrenatural. Seu pai simplesmente aprendeu o que realmente significa dar. Sem dizer mais nada, ele se endireitou lentamente, girou nos calcanhares e desapareceu na noite, deixando para trás um rastro de esperança.